Bom dia, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã, seja bem-vindo mais um Toda Manhã com Deus. Que nessa manhã a força, a graça e o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, renovando as suas forças, renovando a sua fé, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar, tente mais uma vez. O texto que eu quero ler, meditar com você, está em Lucas 5, do verso 1 ao 11, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e lhe rompia as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Ausenta de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A pergunta é, em sua opinião, qual é o segredo para não desistirmos? Há momentos em que fazemos tudo o que podemos e mesmo assim os resultados não aparecem. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e seus companheiros. Trabalharam a noite toda, a noite inteira, e não pescaram nada. Cansados, frustrados, lavando as suas redes, quando Jesus apareceu e desafiou a tentar mais uma vez. Pedro decidiu confiar na palavra de Jesus, lançou novamente as redes e viveu uma pesca extraordinária. Essa história nos ensina que uma experiência ruim não determina o que acontecerá na próxima tentativa. Às vezes, entre a frustração e o milagre, existe apenas uma decisão: tentar mais uma vez. E nessa manhã nós vamos aprender 3 segredos para não desistirmos diante das dificuldades e continuarmos acreditando no que Deus ainda pode fazer. Primeiro segredo: nunca abandone o barco. Estamos vivendo dias em que muitos têm encontrado dificuldades para permanecer firme. E o texto diz que Jesus viu 2 barcos deixados à beira do lago pelos pescadores e que depois de uma noite inteira de trabalho, sem resultado, haviam saído deles para lavar as redes. Aplicando essa palavra aos nossos dias, muitos estão abandonando o barco porque estão cansados de lutar. Já tentaram várias vezes e não conseguiram. Mas um dia, uma noite de frustração não significa o fim da história. Jesus entrou no barco de Pedro e transformou aquele cenário. Não abandone o barco. Jesus pode transformar sua frustração em um novo tempo. Segundo segredo: não lave as redes. Lavar as redes nessa aplicação representa desistir, parar, acreditar que não vale mais a pena tentar. E os dias, aqui o dia já havia clareado e aqueles pescadores não tinham mais nenhuma expectativa. Eles eram profissionais, eles conheciam muito bem aquele ofício, mas quando Jesus entra em cena, sempre existe uma nova possibilidade. Foi exatamente o que aconteceu. Jesus entrou no barco e aquilo que parecia ser o fim de uma noite frustrante tornou-se o começo de uma pesca extraordinária. Não lave as redes ainda. Deus pode surpreender você na próxima tentativa. Terceiro segredo: volte a lançar a sua rede ao mar. Talvez você tenha vivido sem muita expectativa, desanimado, pensando em parar, desistir, mas Jesus está dizendo: lance as redes.
Pedro poderia ter argumentado, já havia tentado a noite inteira, mas decidiu obedecer. Pedro poderia não lançar mais as redes, mas ele fala: sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Ele tentou novamente e viveu o sobrenatural. Não permita que as tentativas que não deram muito certo impeçam você de tentar mais uma vez. Continue crendo, obedecendo, perseverando, porque grandes coisas acontecem quando decidimos confiar na palavra de Jesus. Uma frase que eu gosto muito: recomece quantas vezes for preciso. Pedro começou aquela manhã cansado, frustrado, sem resultados, mas terminou com redes cheias. O que mudou? Jesus entrou no barco, liberou a sua palavra e Pedro decidiu obedecer e tentar mais uma vez. Talvez você também esteja cansado de tentar, sem ver resultados. Não desista agora. Não abandone o barco. Não lave as redes. Esteja disposto a lançá-las novamente. A próxima tentativa debaixo da palavra de Jesus pode trazer um resultado que você nunca esperou. Creia, persevere e tente mais uma vez. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Muitos se encontram cansados, frustrados, sem resultados, Pai. Oh Deus, mas que nessa manhã, Pai, fortaleça a fé, porque o Senhor está liberando uma palavra, Senhor. E que cada um nessa manhã, acima da Tua palavra liberada, possa tentar mais uma vez, Pai. Oh Deus, que mesmo que esteja cansado de tentar, sem ver resultados, que não desista. Está proibido desistir, Senhor. Oh Deus, que não abandone o barco, que não lave as suas redes, mas que estejam dispostos a lançar novamente em fé. Nós declaramos que a próxima tentativa, debaixo da palavra do Senhor, vai trazer resultado que tanto se espera somente em Ti, Senhor. Nós sabemos que quando o Senhor entra no barco, Senhor, grandes coisas acontecem, Pai. Quando o Senhor entra em ação, o sobrenatural vem sobre nós, Pai, as maravilhas do Senhor. Por isso, Pai, que cada um nessa manhã possa confiar, crer, Deus, sobre a Tua palavra, lançar a fé, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz, um grande abraço e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.